Oi, pessoal do quinto ano, vamos dar início à nossa aula de História. Hoje vamos estar corrigindo aí as atividades na página 82, 83, 84, 86 e 87, né? Essas atividades, elas dizem respeito aí à cultura indígena, tá bom? Vamos dar início na página 82. Primeira questão, escreva com suas palavras o que você entendeu sobre a afirmativa apresentada. Vamos ver qual é a afirmativa, tá bom? Abra aí o livro de vocês. A vida dos indígenas está baseada na sua necessidade vital de interação com a natureza e o respeito que existe nessa relação. Durante muito tempo, houve a valorização da cultura dos europeus em detrimento da cultura dos grupos minoritários, como indígenas e os africanos. Bom, gente, é uma resposta pessoal, mas o que é que nós podemos entender aí, né? O índio, ele era costume, era um modo de vida dele, né, interagir com a natureza. Eles viviam, né, respeitando a natureza, eles acreditavam que os deuses, né, inclusive eram elementos da natureza, então eles respeitavam muito a natureza. Quando os portugueses chegaram, os europeus chegaram aqui, eles impuseram a cultura deles, né? Eles não quiseram que os índios continuassem com a cultura indígena, eles quiseram que os índios fossem católicos, por exemplo, então eles impuseram a cultura deles, tá? Segunda e terceira questão são pesquisas, né? Que vocês vão realizar. A segunda questão pede, né, informações aí no IBGE, certo? Com relação aí sobre os aspectos da vida dos povos indígenas, tá bom? A terceira pede que você recorte e cole figuras, instrumentos e utensílios herdados da cultura indígena, tá bom? A quarta, você vai pesquisar sobre o folguedo, né, que é comemorado atualmente, sobre as festas indígenas que são comemoradas atualmente. A quinta, escreva porque os conceitos de sustentabilidade e coletividade são tão relevantes para as heranças culturais indígenas. Gente, a questão da sustentabilidade e coletividade era um modo, né, que os índios viviam. Eles tiravam da natureza apenas o necessário para viver. Eles não desmatavam à toa, né? Eles não caçavam à toa. Eles faziam isso de acordo com as necessidades de sobrevivência. E a questão da coletividade, porque eles dividiam tudo, né, para a comunidade, certo? Então, isso é muito relevante para a cultura indígena. E eles tentam passar isso para as crianças, né, para os jovens, para continuarem essa prática. A sexta questão pede para você listar 4 alimentos que são a herança dos indígenas e que você consome. Eu vou citar um, né, como exemplo que eu tenho certeza toda criança gosta. Pipoca. Todo mundo gosta, né? Mas tem vários outros. Tapioca, tem algumas bebidas, né? Tem muitos alimentos aí derivados do milho, que foram heranças indígenas. Também é uma resposta pessoal, você vai colocar aí de acordo com o que você consome. Sétima questão. Pesquise informações atuais sobre as reservas indígenas e escreva qual a sua importância. Gente, também é pessoal, mas a importância aí da reserva indígena é para que as terras indígenas não sejam desmatadas. Foi uma maneira, né, que os órgãos aí acharam de proteger essas comunidades, uma vez que nós, né, o homem branco, vamos dizer assim, as outras pessoas estavam todas se apossando aí das terras indígenas. E aí criou-se a reserva para que ela pudesse ficar protegida, né, aí amparada pela lei, tá? Oitava questão. Pesquise imagens sobre as dificuldades enfrentadas atualmente pelos indígenas. Bom, uma das principais dificuldades é justamente, né, manter a reserva protegida. Embora haja lei, embora as pessoas saibam, né, que a reserva não pode ser desmatada, mas infelizmente a realidade é outra, né? Página 86, primeira questão. Identifique os gêneros textuais de acordo com a situação e escreva o nome correspondente abaixo. Nessa atividade aqui a gente já vai estar falando da literatura indígena, tá bom? Letra A. São próprios dos momentos de cura medicinal ou de prática de algum trabalho. Bom, para os momentos de cura medicinal ou para ensinar algum trabalho, o gênero textual invocações. Letra B.
são muito comuns para as mais diferentes situações cotidianas ou exclusivas a um grupo, só para homens, por exemplo? Bom, gente, aí são as narrativas. Letra C. São mais comuns nos momentos em que os indígenas se referem aos animais e ao seu respectivo comportamento ou ao amor. São as canções. D. São mais comuns em situações em que os adultos ensinam regras, costumes, tradições. São as instrutivas, né? Então fica letra A, invocações, letra B, narrativas, C, canções e letra D, instrutivas. Segunda questão. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Em que está baseada a literatura indígena? A literatura indígena, gente, é baseada na oralidade. Naquela época não havia livros, eles não escreviam, né? Eles nem conheciam essa técnica. Então, o que é que acontece? Tudo era passado através da fala, certo? O que os povos indígenas utilizavam para transmitir a tradição? Acabei de falar, né? A fala, eles utilizavam a fala. O que é fundamental para os povos indígenas? Bom, gente, se eles vão transmitir, eles têm que lembrar, né? Então, a memória, certo? A memória é fundamental, porque ela pode guardar as histórias vividas e criadas por eles. O que os povos indígenas conheceram recentemente e como têm tentado utilizá-la? A escrita, né? A escrita para o povo indígena é recente mesmo. Eles tentam buscar agora, né, registrar, né, e resgatar aí a afirmação da tradição oral. Mas agora também eles tentam escrever para deixar tudo direitinho, ok? Sabendo que a literatura indígena está baseada na oralidade, explique como os indígenas transmitem suas tradições. Bom, nós vimos aí, né, várias maneiras. Por exemplo, quando uma mãe ensinava para a filha como cozinhar os alimentos, estava transmitindo, né, instrutiva. As narrativas, faziam rodas e contavam as histórias, né? Enfim, as canções aí, né? Então, dependendo da situação, nós íamos ter as invocações, as narrativas, as canções de amor, dependendo do que fosse aí o propósito. Dê sua opinião sobre a literatura indígena. Você gostou ou não gostou de conhecer um pouquinho a literatura indígena? Gente, a literatura indígena é muito interessante e é um pouco difícil para a gente se saber mais por conta dessa questão da oralidade. A gente teria que ouvir de um índio, né? Mas hoje já tem vários documentos escritos, né, com várias tradições indígenas aí, ok? Bom, na aula de hoje nós encerramos aí, né, a cultura indígena. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre os africanos e eu espero que vocês tenham entendido, tenham percebido a importância do índio para o Brasil. Eles foram os primeiros habitantes, donos dessa terra, né? E hoje são minoria e são praticamente caçados, né? Aí nas reservas indígenas, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!